Já em 1987, o príncipe Harry era considerado um rebelde da família real. Isso se justifica, como comprovam as cartas particulares escritas por sua mãe, a princesa Diana. A caligrafia é inconfundível, mas a assinatura confirma que essas cartas foram escritas pela princesa Diana. Duas princesas que nunca foram próximas trocaram uma carta secreta. A princesa Anne, presa ao dever, e a princesa Diana, movida pela emoção, eram completamente diferentes. Elas imploravam para serem ouvidas e notadas. O relacionamento distante entre elas alimentou inúmeros rumores. Mas 26 anos depois, uma carta particular trocada entre as duas veio à tona. Por que Diana escreveu para Anne? Seria um aviso, um apelo ou um segredo que a família real queria manter oculto? Junte-se a nós enquanto desvendamos a carta perdida de Diana para a princesa Anne. A carta secreta de Diana para Anne. Numa manhã fria em Essex, Inglaterra, no início de 2024, as mãos do leiloeiro James Parker tremiam enquanto ele abria uma caixa antiga e empoeirada, repleta de cartas da princesa Diana. Cartas particulares escritas pela falecida princesa Diana seriam leiloadas na Inglaterra naquele dia. Dentro delas, havia bilhetes de agradecimento e mensagens carinhosas. Mas uma carta em particular chamou a atenção. Um envelope lacrado endereçado à princesa Anne. Essa carta mudou tudo o que sabíamos sobre a família real. Ela estava guardada em uma coleção particular desde a morte de Diana, em 1997. Ao contrário de suas outras cartas, que frequentemente eram vendidas ou divulgadas na mídia, esta permaneceu lacrada por 26 anos. O envelope creme trazia o timbre real de Diana e sua caligrafia impecável, ainda legível depois de todos esses anos. Quando a notícia da carta se espalhou, especialistas da realeza viajaram rapidamente para Essex. Entre eles estava a doutora Sarah Matthews, uma renomada historiadora que estudou as cartas de Diana. Ela observou que, ao contrário de outras, que estavam amassadas, com tinta desbotada e bordas desgastadas pelo manuseio frequente, esta carta parecia quase intacta. Parecia que havia sido lacrada ontem e perfeitamente preservada, apesar da passagem de tantos anos. A trajetória da carta até a casa de leilões só aumentou o mistério. Ela pertenceu a 3 pessoas diferentes, mas nunca foi aberta. O proprietário mais recente, o banqueiro aposentado Thomas Henderson, a comprou em 2001 de alguém que trabalhava para a família real. Essa pessoa optou por permanecer anônima. Especialistas que examinaram o envelope notaram algo incomum. Um pequeno selo de cera vermelha com o brasão pessoal de Diana. Este selo era diferente do selo real que ela costumava usar. Isso comprovou a importância da carta, já que Diana usava esse selo especial apenas para suas mensagens mais privadas. As palavras da carta eram ainda mais surpreendentes do que a história por trás dela. Diana a escreveu no início de 1997, poucos meses antes de sua morte em Paris. A princesa, que passou a vida sob os holofotes, morreu em um acidente de carro em alta velocidade em 1920. Sua mensagem não era repleta de raiva ou tristeza. Em vez disso, ela compartilhou calmamente seus pensamentos sobre o futuro da família real. Ela também fez um pedido inesperado a Anne, a única pessoa que sempre a manteve à distância. Diana escreveu sobre as mudanças que acreditava estarem por vir para a família real. Embora parecessem improváveis em 1997, agora parecem reais. Ela falou sobre a necessidade de adaptação da família real, o crescente poder da mídia e as preocupações sobre como tudo isso afetaria seus filhos, William e Harry. O mais surpreendente foi a forma como Diana falou de Anne. Embora nunca tenham sido próximas, ela escreveu com respeito e compreensão. Reconheceu as suas diferenças, mas elogiou Anne pela sua força e lealdade à família real. Então veio a parte mais importante. Diana pediu a Anne que cuidasse de William e Harry caso algo lhe acontecesse. O momento em que Diana fez o pedido tornou-o ainda mais importante. No início de 1997, ela se envolveu em trabalhos de caridade, particularmente na luta contra as minas terrestres. Em 1997, a princesa Diana chocou o mundo ao caminhar por um campo minado em Angola. Esse trabalho a levou a lugares perigosos e causou preocupação em muitas figuras influentes. A carta demonstrava que ela se sentia insegura, mas ainda assim determinada a continuar. O historiador da realeza, Dr. James Bennett, afirmou que a carta demonstrava a profunda compreensão que Diana tinha da política. Ela escreveu sobre as mesmas questões que a família real enfrenta hoje, como manter as tradições e, ao mesmo tempo, atender às expectativas modernas, e o conflito entre sua vida privada e seus deveres reais.
Ela viu tudo antes de acontecer. O palácio não comentou a carta, mas o silêncio deles diz tudo. Eles não disseram se é verdadeira ou falsa. No entanto, especialistas em caligrafia que examinaram outras cartas de Diana acreditam que ela seja autêntica. O papel, a tinta e o estilo da caligrafia são os mesmos de outras cartas confirmadas do início de 1997. A carta está atualmente guardada em segurança em uma sala especial da Biblioteca Britânica, onde especialistas continuam a examiná-la. Sua descoberta desencadeou novas discussões sobre a vida de Diana e sua visão para o futuro da família real. Mais importante ainda, mudou a percepção das pessoas sobre seu relacionamento com Anne. Embora fossem diferentes, Diana parecia confiar em Anne de uma maneira que outros não conseguiam enxergar. Esta carta, mantida em segredo por muitos anos, não trata apenas do passado. Ela nos ajuda a compreender a família real atual. William e Harry escolheram caminhos completamente diferentes. E a monarquia ainda está lidando com as mudanças sobre as quais Diana falou. Mas a mensagem final de Diana dizia respeito a mais do que apenas o futuro da monarquia. Nos meses que antecederam sua morte, suas cartas tornaram-se cada vez mais urgentes. Mas por que ela sentiu que era tão importante escrever para Anne, alguém com quem nunca teve muita proximidade? Um aviso de mãe. A esperança de uma princesa. Na primavera de 1997, a secretária de Diana notou uma mudança nela. Normalmente, Diana sempre escrevia cartas com cuidado, mas agora escrevia com mais frequência. Sua caligrafia cuidadosa, geralmente fluida e elegante, parecia apressada, como se ela sentisse que estava ficando sem tempo. Ken Williams, um ex-oficial de segurança da família real que trabalhou com Diana em seus últimos meses, lembrava-se de como ela era inquieta. Ela frequentemente escrevia até tarde da noite. Às vezes, ele a encontrava de manhã cedo, ainda em sua escrivaninha, com cartas lacradas espalhadas ao seu redor. Essas cartas não eram suas habituais mensagens sinceras para amigos ou agradecimentos para instituições de caridade. Eram sérias, repletas de avisos, segredos e o que pareciam ser instruções finais. Seu mordomo, Paul Burrell, recebeu uma na qual ela escrevia sobre as forças obscuras que a cercavam. Ele tinha um lugar privilegiado, observando a família real de dentro da casa. Paul Burrell passou 20 anos trabalhando ao lado da família real. Ele começou como lacaio da rainha antes de se tornar mordomo da princesa Diana. Sua amiga Lúcia Flecha de Lima recebeu outra carta, mencionando figuras influentes que queriam que ela permanecesse em silêncio. A carta para Anne era diferente das outras. Escrita em papel timbrado de Diana, originalmente do Palácio de Kensington, revelava um lado dela que poucos conheciam. Calma, ponderada e com visão de futuro, ela escreveu sobre a desintegração dos antigos costumes da família real, como William e Harry precisariam da liberdade para tomar suas próprias decisões. Patrick Jefferson, secretário particular de Diana de 1996 a 1997, explicou que Diana sempre se sentiu atraída por Anne. Embora fossem muito diferentes, Diana respeitava Anne por permanecer fiel a si mesma enquanto servia à família real. Ela viu algo em Anne que muitos outros não viram. A carta demonstrou o quanto Diana compreendia os desafios que seus filhos enfrentariam. Ela escreveu sobre as rígidas regras da realeza, o constante escrutínio público e a pressão para sempre parecer perfeita. Essas não eram apenas as preocupações de sua mãe, mas também alertas de alguém que havia vivenciado tudo isso. Lady Sarah McCorquodale, irmã de Diana, afirmou posteriormente que Diana compartilhava essas mesmas preocupações com sua família. Ela acreditava que a família real teria que mudar, quer quisessem ou não. Temia que seus filhos ficassem no meio de tudo isso. A parte mais surpreendente da carta foi o pedido de Diana a Anne. Ela não pediu proteção da maneira usual. Em vez disso, pediu compreensão. Queria alguém que ajudasse William e Harry a lidar com a vida na realeza, permitindo que fossem eles mesmos. Anne, que sempre trilhou seu próprio caminho dentro da família real, parecia a escolha ideal. A carta também mencionava o trabalho beneficente de Diana, em particular sua atuação contra as minas terrestres. Ela escreveu sobre suas viagens a Angola e a Bósnia, afirmando que esse trabalho lhe dera um propósito além de ser uma princesa. Mas isso também acarretava perigos. Ao se envolver em questões políticas, ela irritou figuras importantes. A ex-repórter da BBC, especializada na família real, Jenny Bond, falou sobre por que esse momento foi tão importante.
No início de 1997, Diana chegou a um ponto de virada. Ela sempre me dizia que, independentemente do que estivesse acontecendo em seu casamento e em sua vida, e de todas as dificuldades, ela não tinha mais o título real, mas havia encontrado sua própria voz. Ela estava realmente mudando o mundo, mas não era isento de perigos. Diana disse a Ana que sentia como se estivesse sendo observada. Ela percebeu carros a seguindo e ouviu silêncios estranhos durante as ligações telefônicas. Mas ela não parecia com medo. Suas palavras soavam como as de alguém fazendo planos para o caso de algo acontecer. As últimas palavras de Diana para Anne não foram sobre medo ou tristeza. Ela escreveu com esperança. Esperança de que a família real pudesse mudar, de que seus filhos pudessem ser felizes e de que até mesmo relacionamentos distantes pudessem se aproximar. Ela terminou a carta não como uma princesa, mas como uma mãe, confiando que alguém que ela respeitava se importaria com o que mais importava: seus filhos. Ao final da carta, Diana acrescentou uma breve nota dizendo que o tempo provaria que ela estava certa. Hoje, suas palavras parecem verdadeiras. William luta para conciliar os deveres reais com a vida comum, enquanto Harry escolheu a liberdade em vez da tradição. Diana havia previsto o que aconteceria. A carta de Diana para Anne não surgiu do nada. O relacionamento complicado entre elas começou anos antes, moldado por uma rivalidade silenciosa. O que causou o distanciamento entre essas duas mulheres poderosas? E como uma pequena discussão durante o batizado real mudou tudo, a divisão na realeza entre dever e mudança. Nos salões suntuosos do Palácio de Buckingham, no início da década de 1980, as duas princesas levavam vidas muito diferentes. A princesa Anne já havia encontrado seu papel na família real. Trabalhava arduamente, participando de inúmeros eventos a cada ano, mas não buscava os holofotes. Seus dias eram repletos de trabalho beneficente, eventos militares e reuniões com líderes, deveres importantes, ainda que menos prestigiosos, da família real. Lady Pamela Hicks, prima do príncipe Philip e pessoa próxima à família real, lembrou-se do trabalho árduo de Anne. Ela disse que Anne acordava cedo, lia documentos importantes e viajava para lugares remotos da Grã-Bretanha. Ana nunca buscou elogios. Ela acreditava que o dever era sua própria recompensa. Então Diana apareceu, trazendo um calor e uma energia que o público adorava. Enquanto Anne era séria e focada em seus deveres, Diana brilhava como uma estrela. Ela tinha uma maneira única de se conectar com as pessoas, expressar afeto e até mesmo quebrar regras reais ao abraçar ou chorar. Isso mudou a forma como as pessoas viam a família real. O ex-repórter da família real, James Milton, notou essa mudança. Ele disse que o trabalho de Anne, como inaugurar hospitais e visitar escolas, quase não era mais noticiado. Todos queriam ver apenas Diana. Se ela usasse um vestido novo ou mudasse o penteado, isso ia direto para a primeira página. A tensão se escondia por trás de sorrisos educados. Durante eventos da realeza, Anne mal olhava para Diana. Nas fotos de família, ela ficava a uma certa distância dela. Esses pequenos gestos foram se acumulando ao longo do tempo, criando um distanciamento que duraria anos. Suas maneiras de lidar com a vida na família real eram completamente diferentes. Ana seguia a antiga regra do silêncio e da inexistência. Mesmo durante divórcios e dificuldades, continuava a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Diana era o oposto. Ela falou abertamente sobre suas dificuldades com alimentação e saúde mental, o que ajudou as pessoas a começarem a ver a família real sob uma luz mais humana. Os problemas começaram quando o príncipe William nasceu em 1982. As regras da realeza sugeriam que Anne deveria ser sua madrinha, já que Charles já era padrinho de seu filho, Peter. O papel tinha como objetivo aproximar a família e demonstrar confiança. A autora Sarah Bradford, conhecida por seus livros sobre a família real, explicou por que isso era tão importante. Ser escolhido como padrinho/madrinha do futuro rei era mais do que uma simples honra. Isso demonstrava confiança na sabedoria e no caráter da pessoa. Ana acreditava que seria escolhida. Toda a família também pensava assim. Diana fez uma escolha diferente. Ela escolheu amigas que lhe demonstraram genuína bondade, em vez de seguir a tradição. A omissão de Anne surpreendeu muitos membros da família real. Quando o príncipe Harry nasceu 2 anos depois, Diana novamente não escolheu Anne como sua madrinha. Lady Susan Hussey, que trabalhava em estreita colaboração com a rainha, viu o que aconteceu e disse que Anne se sentiu magoada. Para Anne, não se tratava apenas de ser rejeitada. Ela sentia que Diana a estava rejeitando, assim como tudo o que ela representava. O dever, a tradição e a maneira correta de se comportar. A reação de Anne foi reveladora.
No dia do batizado de Harry, ela não apareceu. Disse que tinha outros planos. Uma viagem de caça para sua casa de campo. Sua mensagem era clara. Se Diana podia ignorar a tradição, ela também podia. Depois disso, elas se distanciaram ainda mais. Anne se concentrou ainda mais em seus deveres reais, enquanto Diana se tornou defensiva. Nos encontros familiares, elas se comportavam com cortesia, mas com reserva. Cada uma representava uma visão diferente do que significava ser uma princesa. Apesar dessas diferenças, elas compartilhavam algo em comum. Ambas queriam ser elas mesmas em um mundo da realeza que esperava que as princesas fossem quietas e obedientes. Simplesmente seguiram caminhos diferentes para alcançar esse objetivo. Embora os jornais e os eventos da realeza retratassem a rivalidade entre elas, cada vez mais coisas aconteciam no palácio. Inicialmente, Diana teve dificuldades para compreender a vida na realeza. Mas como a negligência de Anne em relação à sua ajuda moldou a Diana, que o mundo mais tarde passou a amar. A luta de Diana por aceitação. Antes de Diana Spencer alcançar a fama e a tristeza, antes de o mundo apelidar-lhe a princesa do povo, ela era uma jovem de 19 anos a entrar numa vida repleta de regras e tradições ancestrais. No verão de 1981, poucas semanas antes de seu casamento com o príncipe Charles, ela percorria os grandiosos salões do Palácio de Buckingham, tentando compreender o estilo de vida da realeza. Marian Crawford, que trabalhou para a família real, viu como Diana lutava para se adaptar. Ela disse que Diana passava horas praticando a reverência perfeita, aprendendo a falar com diferentes pessoas e imergindo-se nas regras da realeza. Ela desejava desesperadamente fazer parte da família. Anne observava sem muito interesse. Em jantares formais, Diana tentava conversar usando uma polidez ensaiada. Anna apenas assentiu com a cabeça e continuou a comer, mal olhando para ela. Essas pequenas rejeições doíam mais do que qualquer palavra áspera. Lady Elizabeth Anson, prima da rainha, notou esses momentos. Ela disse que Diana tinha o dom de iluminar um ambiente, mas, ao lado de Anne, ela parecia menor. Você pode nos contar sobre as recepções reais que você já ofereceu? Elas são completamente diferentes das que nós já tivemos. Seu sorriso se desfez e ela perdeu a confiança, como uma flor murchando na geada. Os funcionários do palácio perceberam a mudança em Diana. Ela não era mais tão afetuosa e descontraída. Em vez disso, ela ficou nervosa. Antes de eventos familiares, ela verificava as regras repetidamente, com medo de cometer um erro. Mas, por mais que tentasse, Anne nunca parecia aceitá-las. Em 1982, o ex-chefe do palácio, Darren McGrady, encontrou Diana sozinha na cozinha tarde da noite. Ela estava chorando e dizendo que não entendia o que tinha feito de errado. Ela continuava perguntando por que alguns membros da família não a aceitavam como ela era. À medida que o casamento de Diana com Charles começava a desmoronar, ela se sentia cada vez mais sozinha no palácio. As mesmas paredes que testemunharam tanta história da realeza agora aprisionavam uma jovem mulher que lutava contra o luto e distúrbios alimentares. Quando pedia ajuda, só encontrava silêncio. O correspondente real, Richard Kay, observou que o design do palácio refletia sua atmosfera emocional. Longos corredores, portas fechadas e regras rígidas de distanciamento social transmitiam uma mensagem clara. As lutas pessoais deveriam permanecer privadas e demonstrações de fraqueza eram inaceitáveis. A reação de Anne às dificuldades de Diana foi reveladora. Quando Diana faltou a um evento devido à bulimia, Anne teria comentado que a doença não deveria interferir em seus deveres. Isso demonstra o quão diferentes elas eram. Anna acreditava na força e na calma, enquanto Diana expressava seus sentimentos abertamente. Em 1990, Diana encontrou maneiras de lidar com a situação. Ela fez amizade com funcionários mais jovens, criou espaços tranquilos onde pudesse ser ela mesma e usou as regras da realeza para se proteger. Mas isso teve um preço, e mais tarde ela contou a amigos que havia perdido uma parte de quem realmente era. A prima de Diana, Sarah Spencer, compartilhou um detalhe importante. Ela disse que Diana mantinha um diário na juventude. Nela, Diana escreveu que se sentia como uma atriz em uma peça onde todos conheciam o roteiro, exceto ela. Anne não era vista nessas páginas como uma inimiga, mas como alguém que Diana esperava que a ajudasse a aprender a sobreviver no mundo da realeza. Por muitos anos, os muros do palácio ocultaram essas histórias não contadas. Agora, uma carta recém-descoberta de Diana para Anna
revela sua última tentativa de reconciliação. Uma tentativa que moldou profundamente suas vidas de maneiras que nenhuma das duas esperava. As mesmas paredes do palácio que outrora silenciaram Diana mais tarde, revelaram a verdade de suas palavras. Conforme seus filhos cresciam e tomavam suas próprias decisões, quantas das advertências de Diana para Anna se concretizaram? E o que Anna fez com esse entendimento? A profecia se cumpriu. Em 2024, William e Harry vivem uma vida completamente diferente, exatamente como sua mãe havia previsto. Os fãs da família real estão impressionados com o quão certa Diana estava. A carta que ela escreveu para Anne nos últimos meses de 1997 não parece um aviso desesperado, mas sim um roteiro claro para um futuro que agora se concretizou. Margaret Wells, que trabalhou para Diana e Anne, compartilhou um detalhe interessante. Ela contou que Anne guarda um exemplar antigo do The Times de agosto de 1997 em seu escritório em Gatcombe Park. A manchete dizia: Diana pede mudanças na realeza. Muitas pessoas achavam que Diana estava exagerando na época, mas agora está claro que ela entendia coisas que outros não entendiam. William, que um dia se tornaria rei, encontrou uma maneira de honrar a tradição e, ao mesmo tempo, abraçar a mudança. Ele se casou com Catherine Middleton, Quay. Assim como sua mãe, não nasceu na família real. O estilo de criação dos filhos deles é semelhante ao de Diana. Os filhos frequentam escolas regulares, participam de atividades diárias e demonstram afeto publicamente. Isso é exatamente o que Diana desejava, como escreveu em sua carta. O ex-oficial de segurança da família real, Graham Sterling, relembrou como Anne influenciou William de forma sutil. Após a morte de Diana, Anne apoiou a abordagem moderna de William em relação aos deveres reais. Ela nunca falou publicamente sobre isso, mas pessoas próximas ao palácio testemunharam Anne defendendo as decisões dele durante reuniões familiares privadas. O caminho de Harry foi ainda mais divergente. Em 2020, ele abandonou seus deveres reais por Meghan Markle, chocando a família real. Mas Diana já previa isso. Em uma carta para Anne, ela escreveu sobre as pressões da vida na realeza e a possibilidade de que um de seus filhos pudesse um dia escolher a liberdade em vez do dever. A historiadora da realeza, Dra. Eleanor Bradford, explica como Anne reagiu de forma diferente. Enquanto outros membros da família se opunham às escolhas de Harry, Anne permaneceu em silêncio. Ela não o apoiou nem o criticou. Foi muito semelhante ao que Diana havia escrito em sua carta sobre como lidar com tal situação. A família ainda está lutando para acompanhar os tempos modernos, exatamente como Diana havia previsto. Ela alertou que, se não mudassem, poderiam perder sua relevância. Agora, reportagens da mídia mostram que isso está acontecendo. Os princípios da realeza do passado nem sempre se alinham com o que as pessoas esperam hoje, disse ela. Autoridades do palácio dizem que Anne mudou um pouco desde a morte de Diana. Ela ainda trabalha com seu estilo sério de sempre, mas ajudou a reduzir o tamanho da família real e a dar mais liberdade aos membros mais jovens da realeza. Essas mudanças estão de acordo com as expectativas de Diana. Sarah Armstrong Jones, amiga próxima de ambas as princesas, afirma que Anne nunca fala sobre a carta, mas seu comportamento sugere o contrário. Agora, ela apoia discretamente as mesmas mudanças que Diana desejava. Menos membros da realeza estão trabalhando, mais atenção está sendo dada a trabalhos de caridade genuínos e menos a eventos reais importantes. A família real enfrenta muitos desafios sérios hoje em dia, e parece que as palavras de Diana para Anne se tornaram realidade. A família luta para se manter relevante em um mundo em transformação, enquanto simultaneamente se apega a tradições antigas. Ao mesmo tempo, eles precisam encontrar maneiras de se adaptar e seguir em frente. Foi dessa luta que Diana falou em seu discurso de despedida, alertando para a necessidade de equilibrar tradição e mudança. Suas palavras parecem mais relevantes do que nunca agora, enquanto a família real enfrenta esses tempos desafiadores. Lady Anne Glenn Connor, que conhece ambas as princesas desde a infância, compartilha suas impressões. Ela afirma que tanto Diana quanto Anne desejavam que a família real sobrevivesse no mundo moderno. Elas simplesmente tinham ideias diferentes sobre como alcançar esse objetivo. Agora, graças às escolhas de William e Harry, seus ideais estão se tornando realidade simultaneamente. A carta de Diana para Anne mudou o que pensávamos saber sobre o relacionamento deles. Mas será que isso faz Anne se arrepender de não ter buscado um relacionamento com Diana? Se Diana pudesse ter visto como as coisas terminaram para William e Harry, será que ela acreditaria que seu aviso foi ouvido? Compartilhe sua opinião nos comentários.
Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para ver mais. E clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai adorar.